Olá! Avaliar e refletir sobre as condições de saúde das mulheres entre 20 a 69 anos de idade, moradoras de São Leopoldo. Nós estamos falando da pesquisa sobre saúde da mulher realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unicinos. E esse é o tema do Conexão Saúde de hoje. Você vai ficar por dentro dos objetivos dessa pesquisa acadêmica e como ela está sendo desenvolvida aqui no município. Para isso, recebemos aqui no estúdio alguns convidados. Estão conosco Margarete Schreiner e Vanessa Bax, supervisoras da Pesquisa Saúde da Mulher 2 e doutorandas em Saúde Coletiva na Unicinos. Também conosco Letícia Model, aluna do curso de enfermagem da universidade e entrevistadora da pesquisa. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora mais um Conexão Saúde. O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unicinos está realizando uma pesquisa sobre a saúde da mulher. Estão sendo realizadas entrevistas domiciliares com mulheres de 20 a 69 anos de idade, moradoras do município de São Leopoldo. A intenção é analisar a saúde da mulher em vários aspectos e é isso que a gente quer começar entendendo agora, né, Jéssica? Exatamente, Rodrigo. Então, professora Margarete, primeiramente, seja bem-vinda. Então, eu quero entender o porquê que essa pesquisa está sendo realizada, quais os objetivos dela. A pesquisa Saúde da Mulher está sendo realizada numa promoção do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, num primeiro momento para entender as condições de saúde da população feminina no município de São Leopoldo. E ela está servindo de base para estudos de diversos alunos do Programa de Pós-Graduação, tanto doutorandos quanto mestrandos do programa. E a intenção é a gente realmente conhecer essa realidade em diversos aspectos dentro da saúde coletiva, de uma forma multidisciplinar, né? Então, toda a parte de nutrição, enfermagem, fisioterapia, educação física, a parte de gestão, que é mais a minha parte. Então, esses aspectos todos são levados em consideração. E, professora Vanessa, quais são os caminhos que vocês estão percorrendo, então, para conseguir alcançar os objetivos da pesquisa? Primeiramente, a gente selecionou 45 setores censitários, que a gente chama, né, do município de São Leopoldo. Nesses setores, nós selecionamos 36 domicílios e começamos a investigar o número de mulheres em cada um dos domicílios. E aí, naquela casa onde encontramos moradoras na faixa etária de 20 a 69 anos, nós fizemos um primeiro contato explicando os objetivos da pesquisa e os nossos entrevistadores, então, voltam a esse domicílio para conseguir aplicar o questionário com a moradora, a mulher. Claro. E a Letícia, então, é uma dessas entrevistadoras, ela é aluna da graduação. Então, por que tu acha importante participar dessa pesquisa? A pesquisa, ela me possibilitou um conhecimento até, então, eu não tinha o conhecimento, né, um conhecimento inexistente, e tu consegue associar o conhecimento teórico que tu tem na graduação com a realidade que hoje está a população feminina, né? Sim, bom. E em relação à tua percepção, então, quando tu chega na casa dessas mulheres, como é que elas te recebem? Elas logo topam participar? Elas ficam meio receosas? Como é que funciona? E como é que tu lida com isso também? Sim. A gente, então, vai até os domicílios, a gente vai identificada, né, com crachá da universidade, com colete da universidade. Então, a gente faz uma abordagem com essas mulheres, primeiramente se identificando e explicando a pesquisa e quais os benefícios que as mulheres terão e que elas não terão nenhuma... Elas têm a opção de não responder. Claro que para a pesquisa a gente tende a explicar quais que serão os ganhos, porque depois que a coleta for finalizada, os indicadores serão compartilhados com gestores de saúde aqui no município de São Leopoldo, né? Então, a gente sempre procura mostrar os benefícios que elas terão com a participação da pesquisa. Né? Claro. E, professora Vanessa, por que é importante, então, colocar os alunos de graduação envolvidos nesse processo? O que traz de evolução para eles fazendo, então, essa pesquisa? A gente ainda tem a formação do profissional muito teórica, né? Então, sempre o poder viver a prática é um ganho, né, enorme para o nosso aluno e futuro profissional. E como a gente tem diversas realidades, né, esse sorteio dos 45 locais de São Leopoldo foi feito baseando no nível socioeconômico desses setores, então os alunos conseguem perceber diversas realidades. A pergunta anterior, né, algumas mulheres aceitam facilmente, outras a gente tem que voltar 6, 7 vezes ao domicílio. Então isso, para a formação de um profissional, é fundamental, né?
Claro, e também por que é importante que essas mulheres topem participar? Porque elas também têm papel fundamental para essa pesquisa, né? Então, por que é importante que elas participem? Isso, como o nosso estudo é de base populacional e a gente precisa ter representatividade das mulheres do município, esse sorteio dos domicílios já pensou nessa logística, né? Porque se a gente tiver, por exemplo, mulheres de um setor de alto poder aquisitivo que se recusarem a participar, elas não vão estar mostrando como é a saúde das pessoas que têm condições financeiras favoráveis, né? Então, a gente precisa que essas pessoas sorteadas realmente participem e elas não podem ser substituídas. Então, no momento que uma mulher se recusa, é um dado que a gente acaba perdendo e pode perder o poder de mostrar o quanto as condições das mulheres mesmo, né? Claro. E, professora Margarete, então, por que é importante saber mais sobre os hábitos de saúde das mulheres aqui de São Leopoldo? A importância de conhecer os hábitos é fundamental para poder pensar, planejar ações estratégicas de saúde, né? Desde questões de acesso a serviços de saúde, a disponibilização de profissionais, tipos de profissionais, programas específicos necessários e toda a base de qualquer planejamento em ações de saúde necessitam de informações para que eles possam ser trabalhados de forma adequada, então, e atingir os seus objetivos. Claro, tá certo. E o Conexão Saúde faz agora um rápido intervalo. Isso aí, um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Saúde. No programa de hoje estamos falando sobre o panorama da saúde da mulher em São Leopoldo, tema de uma pesquisa realizada pela Unicinos. E o atual estudo tem o objetivo de avaliar a evolução da situação de saúde das mulheres residentes aqui no município. Exatamente. Então, vocês já fizeram uma pesquisa lá em 2003, que também avaliava a saúde da mulher aqui em São Leopoldo. E um dos aspectos que foram constatados nessa pesquisa é que, então, muitas das mulheres que foram entrevistadas não faziam o exame do pré-câncer. Então, quais os riscos que elas correm deixando de fazer esse exame, Margarete? Bom, essa questão do pré-câncer é super importante porque um câncer de colo de útero detectado num estágio avançado, muitas vezes não tem mais o que fazer, o que ser feito nesse estágio avançado, né? Então, toda a lógica do pré-câncer ser feito de forma antecipada é na identificação de algum tumor num estágio inicial que possa ter tratamento, possa ser solucionado e curado. Claro. Outro ponto importante também, né, nessa pesquisa, 2/3 delas não faziam atividades físicas regulares. Então, professora Vanessa, de que forma isso impacta na saúde delas? A falta de atividade física é um dos aspectos, um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade, né? Que é uma epidemia mundial e que os nossos dados em 2003 já mostravam muitas mulheres, né, com excesso de peso, com obesidade. Então, a prática de atividade física, a alimentação, que é outro dado que é investigado, foi investigado em 2013 e agora a gente investiga novamente. O estilo de vida de hoje, né? A pressa, a falta de tempo, todos esses relacionados com o aumento do sobrepeso e da obesidade nas mulheres. Agora a gente também, em 2013, está investigando o sedentarismo. Né, além da prática de atividade física, perceber o comportamento sedentário dessas mulheres, porque alguns estudos já mostram que o fato de tu não ser sedentário já previne algumas doenças, né? Então, mesmo que a gente não tenha tempo de conseguir se exercitar, que a gente pelo menos no dia a dia tente ser o menos sedentário possível. Caminho, né, até o trabalho, ou caminho até o ponto de ônibus. Isso, ficar mais tempo de pé ao invés de ficar sentado, fazer algumas atividades domésticas, o tempo em frente ao computador, à TV, quando for possível diminuir, todos esses relacionados com um comportamento sedentário. Né? Claro. Bom, e Letícia, então eu quero saber quais eram e quais são, então, as realidades que tu encontra quando tu vai fazer essas entrevistas, porque na entrevista de 2003, cerca de 43% das mulheres não estavam inseridas no mercado de trabalho em função da baixa escolaridade, enfim. Então, essa realidade continua parecida com a atualmente? Nós percebemos, a gente está
em torno de 1.000 entrevistas realizadas até o momento, né? A gente não tem uma base de dados ainda consolidada, então a gente percebe que as mulheres entrevistadas, elas continuam com baixa escolaridade. E como é que essa baixa escolaridade, então, professora Margarete, acaba influenciando na saúde da mulher? Bom, a baixa escolaridade é uma questão fundamental para que a pessoa possa ter compreensão de algumas questões, acesso a informações, né? E nesse acesso a informações, desmistificar um pouco essa questão assim, a vizinha me disse que isso era bom para a saúde, então eu vou fazer. Então, muitas vezes isso acaba prejudicando, porque o que uma pessoa faz como tratamento de saúde não serve necessariamente para outra. Mas quando eu tenho essa baixa escolaridade, isso acaba se repetindo. Então, uma vizinha vai ao médico e acaba espalhando para 4, 5 o seu tratamento, né? Totalmente errado isso? Totalmente errado, totalmente equivocado. Mas, com a falta de acesso a informações, isso acaba se repetindo em diversos momentos. A gente já tinha isso em 2003 e agora em 2015 aparece novamente. Novamente. Bom, e professora Vanessa, então, lá na primeira pesquisa realizada em 2003, então cerca de 42% então, das entrevistadas apresentavam algum tipo de distúrbio psiquiátrico, né? Então, eu quero saber de você de que forma alguns problemas psiquiátricos também podem afetar outros aspectos da saúde da mulher. Cada vez mais a gente investiga a relação entre os aspectos psicológicos, psiquiátricos, depressão, ansiedade, todos esses fatores relacionados com as condições de saúde, né? Já em 2009, teve uma outra pesquisa do nosso programa, né, de pós-graduação, também vendo a questão do capital social, da depressão dos moradores, e muitos desses dados relacionados com o desenvolvimento, por exemplo, do excesso de peso. Essas pessoas dificilmente procuram um serviço de saúde porque já não tem estímulos para o cuidado, a questão da atividade física que a gente falava, elas não se sentem com vontade de praticar atividade física, se cuidar da alimentação. Então, o quanto todas essas relações dependem do bem-estar psíquico também, né, dessas mulheres. Claro. E a Letícia, aqui, como a gente falou antes, né, é estudante de enfermagem, e você consegue aplicar conhecimentos do curso nessa pesquisa? Com certeza, porque a partir do momento que tu tem um conhecimento técnico, a maneira como tu vai fazer a abordagem, tu consegue correlacionar o teu conhecimento técnico, né, acadêmico, com a realidade. Então, eu consigo inserir o que eu estou aprendendo na minha graduação com a pesquisa. E você sentia aquele desafio também, né, de ter que convencer, realmente, como a gente falou aqui no primeiro bloco, né, as mulheres a participarem, porque você sabia que, bom, se eu não conseguir que essa mulher participe, eu sei que a pesquisa vai acabar ficando capenga no final. Sim. A gente tem... A gente passa, então, a mostrar para ela, quando algumas não se sentem confortáveis ou não se sentem à vontade para participar da entrevista, a gente procura mostrar quais as perguntas. Então, a gente tem uma pergunta que é como a uma autopercepção de saúde. Como você classificaria a sua saúde? Entre excelente, muito boa, boa, ruim? Então, a gente vai mostrando as perguntas e elas vão visualizando, então, né, o questionário, e muitas, a partir dessa visualização, aceitam participar e dar a entrevista. E tu percebe algum tipo, por exemplo, se tu vai em alguma região que tem uma classe um pouquinho mais baixa, essas pessoas já são mais receptivas do que pessoas que vivem com umas condições melhores, de repente? Sim. Referente a nível socioeconômico, se tu ir num apartamento de uma classe média alta, muitas vezes nós temos uma dificuldade maior de conseguir o acesso ao morador. Até mesmo porque a gente não tem com antecedência o dado se tem uma mulher ou não moradora daquela casa selecionada. Então, por exemplo, se a gente vai num bairro com baixo nível social, a facilidade do acesso à moradia é bem mais fácil. Bem mais fácil. Sim. Bom, então agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. Isso aí, já voltamos. Estamos de volta com o Conexão Saúde.
O programa de hoje se dedica a falar sobre saúde da mulher. E para nos trazer informações sobre o tema, estão conosco Margarete Schreiner e Vanessa Bax, supervisoras da pesquisa Saúde da Mulher 2 e doutorandas em saúde coletiva na Unicinos. Também conosco Letícia Model, aluna do curso de enfermagem da universidade e entrevistadora da pesquisa. Bom, e professora Margarete, então a senhora também participou de uma pesquisa sobre saúde da mulher realizada lá em 2003 e agora então também está supervisionando essa de 2015. Então eu quero saber se você já consegue traçar algum tipo de comparação entre a saúde da mulher lá em 2003 e agora. Bom, primeiro, uma questão bem importante, assim, que a intenção de repetir a pesquisa, né, de fazer com alguns aspectos um pouco diferentes, mas muita coisa semelhante à pesquisa anterior, que foi feita em 2003, é para que a gente possa ter dados efetivamente comparativos e poder fazer essa avaliação do quanto evoluiu, o que há de diferenças, quais são as questões novas que estão aparecendo. Por enquanto, como a gente ainda está em andamento com a pesquisa, é muito difícil a gente trazer um dado concreto, porque não temos os dados tabulados. Mas as percepções que a gente vem tendo é que, diferente de 2003, nós temos encontrado uma população muito diferenciada em termos assim, quem reside no domicílio. E isso, de uma certa forma, foi uma surpresa, em termos de que nós encontramos muitas mulheres menores de 20 anos residindo sozinhas na casa e com a sua família, né? Mas aí a sua família, uma nova concepção, então com marido, filhos e tal. Temos encontrado muitas senhoras acima de 69 anos também morando sozinhas nesses domicílios e muitos homens morando sozinhos nas residências, né? Isso bastante diferente do que a gente encontrava em 2013. Então, vem mostrando esta evolução aí de como as pessoas estão morando. Bom, os dados continuam sendo coletados então, né, mas já dá para perceber que o percentual de mulheres que não têm cuidado com a saúde ginecológica aumentou. Isso deve a quem, então, professora Vanessa? A gente tem vários fatores que podem justificar. Nós temos que pensar que desde 2003 teve uma evolução também no acesso aos serviços de saúde público, né, no município, ainda não conseguindo atender a toda a população, né? A estratégia de saúde no município de São Leopoldo, acho que atende até 30% da população. Então, que esse exame é gratuito, né? Seria gratuito e teria que estar disponível a todas as mulheres, mas também essas questões que a gente trazia de falta de escolaridade, das questões psiquiátricas, de não trabalharem muito. Não trabalho, né? Então esses também são fatores que influenciam a falta do cuidado, até mesmo a falta da compreensão da importância. Eu atendo a trabalho em unidade básica de saúde, eu vejo ainda também como as mulheres têm um tabu em relação a esse exame, né? Um certo preconceito, vergonha de fazer, de realizar o exame. Então são vários fatores que influenciam, sim, né? A falta da busca, né? Exato, então como a informação é importante, né? Isso. E Letícia, então quando você ia fazer as entrevistas, o que as mulheres alegavam em relação a esse descuido com alguns aspectos da saúde? A gente percebe que a cada entrevista, a cada moradora, o discurso, o retorno que a gente tem é dificuldade do acesso à saúde. A dificuldade de chegar numa unidade básica de saúde em função de fila, em função de horário, que tem que ir com bastante antecedência, porque tem filho pequeno, não tem onde que deixar as crianças. E até mesmo, uma das perguntas hoje do questionário é sobre acesso a serviço de saúde. E uma das perguntas, elas relatam que teria interesse em fazer no particular. Entretanto, elas não têm uma percepção de custo. Então, a gente percebe que não tem um entendimento sobre um valor, né, se fosse pago pelo particular. E, professora Vanessa, quantas mulheres mais vocês querem, então, atingir com essa pesquisa? E existe um prazo final para ela? A gente tem um cálculo estatístico que prevê a realização de entrevista com 1.500 mulheres. Então, nós temos pelo menos mais 400 mulheres
entrevistar. E para nós, o prazo, quanto menor for, melhor, para a gente não ter muita diferença, né? Porque senão tu tem dados lá de fevereiro e depois vai ter dados de novembro. Então, nós gostaríamos de outubro conseguir encerrar a coleta de dados. E aí, para isso, a gente precisa ainda da participação dessas mulheres que ainda não conseguimos entrevistar. E é bem importante, né? E professora Margarete, então, qual a diferença que essa pesquisa pode fazer na vida dessas mulheres que estão participando? Essa é a grande questão que, às vezes, na abordagem, elas nos perguntam, né? O que eu vou ganhar com isso? Diretamente, a gente não consegue mostrar um ganho, né? A gente tem algumas medições que a gente faz, verifica a pressão, peso, altura, verifica a circunferência da cintura. Então, a gente, de imediato, já consegue dar um panorama, assim, de índice de massa corporal. Então, já é um retorno imediato. Mas o grande ganho é essa questão da informação, de se ter dados para poder planejar ações, para melhorar serviços, para melhorar acesso, para distribuição das informações em termos de saúde pública, principalmente. E Letícia, como você acredita que ser entrevistadora, então, te ajuda na formação profissional, né? Já que você está estudando agora enfermagem, como isso te ajuda também na tua profissão? Eu estou como bolsista, né? Eu estou vinculada ao PPG desde janeiro, né, de 2015. E a percepção, a partir do momento que eu tive a oportunidade de adquirir conhecimento nesse mundo científico, eu consigo transpassar isso na minha formação, o olhar integral da mulher, do homem, né? Um olhar holístico sobre o paciente, olhar além da face, né, o paciente. Importante também, então, conseguir enxergar essas realidades, alguns porquês, Sim. alguns motivos que levam a alguns dados existirem, né? Então, isso também é bem importante. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e nós temos um serviço, né, Rodrigo? Isso, aqui temos o endereço no Facebook, né, da pesquisa, o pessoal pode dar uma olhada por ali, é facebook.com/Saúde da Mulher São Leopoldo. Então, muito obrigada pela participação novamente e até mais. E o Conexão Saúde de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!